Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo. Eu vou falar hoje sobre a nossa parceria entre a Blue e o Centro Paula Souza. A gente tem um projeto bem especial aí reservado para os próximos meses. Então vem comigo, eu vou explicar direito como é que vai ser essa parceria e o que vocês vão ganhar, acho que é a principal parte aí, beleza? Então sem mais delongas, bora começar. Para começar, essa apresentação vai guiar a gente aí por todos os assuntos e o workshop da Blue. Esse é um workshop bem especial, a gente está muito feliz em poder fazer essa parceria com o Centro Paula Souza e divulgar uns conteúdos bem interessantes. Então, vou falar um pouquinho sobre o que é a Blue em si, super rápido, para a gente entender um pouco como essa proposta está conectada e principalmente eu vou falar sobre os temas que a gente vai ter ao longo do workshop, beleza? Então, para a gente começar, quem é a Blue na fila do pão não, né? Na fila da programação. Então, em resumo, nós aqui da Blue, nós representamos uma escola de tecnologia. Então, geralmente é uma escola de tecnologia no geral, mas geralmente a gente costuma falar da área da tecnologia da informação, TI em si. E o nosso objetivo principal é encontrar gente brilhante, é encontrar a galera que está na vibe de crescer e de evoluir, principalmente com programação. E nosso objetivo é ajudar a construir o futuro dessas pessoas. Então, a gente é esse foguetinho azul aí que, o céu nem é o limite mais. Então, em resumo, a gente identifica essas pessoas, a gente tem um processo seletivo, as pessoas se inscrevem e a gente identifica esses talentos para se juntar ao nosso programa, ao nosso curso. Nosso principal carro-chefe da Blue em si é um curso de 1 ano de duração, então 12 meses no total, e o objetivo é a gente capacitar essas pessoas em duas principais frentes, forma técnica e comportamental, beleza? Então a gente quer dar toda essa parte de hard skill, aquele conteúdo técnico para a pessoa aprender a programar, e o nosso objetivo é que a pessoa aprenda a programar do zero, ou não necessariamente programar, mas aprenda aquele assunto que a gente está falando, justamente porque nossas especialidades são atualmente front-end, back-end, full stack, que é a junção desses dois, e o front-end, back-end e full stack estão nessa trilha web, desenvolvimento de aplicações para web, e a gente também tem a trilha de dados, que aí é para a galera que quer evoluir na parte de inteligência artificial, ciência de dados. Inclusive são assuntos que vão compor bem a grade aqui de cursos, a grade de workshops que a gente vai passar dentro da nossa parceria Blue Centro Paula Souza, beleza? Um ponto que é importante que eu não comentei, o nosso objetivo é que essa pessoa entre do zero, a gente treina nesses dois aspectos, o hard skill e o comportamental, que a gente chama também de soft skill. Então a gente dá esse kit, o banho de loja e o banho de coisas técnicas também, ao longo desses 12 meses, com o objetivo de colocar essa pessoa no mercado de trabalho. Então a missão principal é pegar uma pessoa do zero, que pode não ter nunca entrado em uma área, ou já está em uma área e quer migrar de área, sei lá, tem N perfis de pessoas, e o nosso objetivo é colocar uma pessoa que nunca viu aquele conteúdo, nunca viu aquele conceito, está começando até entrar no mercado de trabalho, e geralmente a gente quer posicionar essa pessoa como nível inicial, que na programação e até em outras áreas a gente chama desse nível júnior, beleza? Então esse é o nosso principal objetivo aqui na Blue. A gente tem um time gigantesco, tem mais 1 milhão de pessoas que não estão nessa fotinho, mas aqui dá pra ver um pouquinho das carinhas que tem, né? Eu tô aqui, ó, que bonitão, brincadeira. Tem várias, o time da Blue é incrível, galera em várias áreas diferentes, a gente é um time muito complementar. Vou jogar minha câmera aqui pro lado. Então, o nosso objetivo em si é trazer pessoas de diferentes perfis, tem galera mais da educação, galera mais marketing, financeiro, operações, tem 300 milhões de pessoas aqui, ó. Tem um exemplo, ó, headhunters, empresários, professores, executivos de TI, programadores, programadoras, tem bem diversificado o nosso time, o que é bem interessante. E não poderia falar sobre nossos valores em si, mas acho que os principais valores que a Blue tem intrínsecos ali na missão, acho que o primeiro, energia positiva, tem que trabalhar com paixão, determinação, tem que estar na vibe, tem que curtir aquilo que está fazendo, então isso pra gente é muito importante. Acreditar em si e acreditar também na sua equipe ou nas pessoas que estão ao seu redor. Acho que esse lance de você depositar crença naquelas pessoas que estão ali é muito importante. Fazer diferente com gente diferente, esse é um desafio gigantesco, mas é extremamente importante a gente fazer isso. Você construir algo, pensar fora da caixinha, mas ao mesmo tempo não ser uma pessoa que desenvolve só as coisas por você, mas que você envolve outras pessoas no processo. Acho que esse é o principal desafio. Atenção aos detalhes e total transparência, isso é muito importante pra gente, porque acho que nos detalhes que moram aquele diferencial em si, e as pessoas que se preocupam com esses detalhes, geralmente elas tendem a criar coisas grandes ou criar coisas, sei lá, mais impactantes.
Eu, pelo menos, sou um cara muito... Eu gosto muito dos detalhes em si. E total transparência porque, é compartilhar conhecimento, é se abrir para as pessoas que estão do lado no sentido de expor uma ideia sem ter medo de ser julgado. Então tem, acho que, essas questões de ser transparente no processo como geral. E por último, mas não menos importante, impulsionar a transformação social através da palavrinha que eu mais gosto, conhecimento. Então, o lance de transformar a sociedade, acho que é um ponto bem importante para a gente aqui na Blue, e principalmente eu, como professor, acho que a ferramenta que a gente pode, melhor ferramenta que a gente pode entregar para uma pessoa é o conhecimento. Não é fácil compartilhar essa ferramenta, é difícil pra caramba. A gente não é só eu ficar 1 hora explicando numa aula de programação que eu vou conseguir transferir o conhecimento para uma pessoa. Eu preciso ajudar essa pessoa a construir o conhecimento dela em etapas diferentes. Então, é um desafio gigantesco. Esses itens aí guiam a gente para resolver esse desafio complexo, mas assim, dá para encarar. E como que funciona aqui, no caso, a nossa parceria entre o Blue e Centro Paula Souza? O primeiro tópico vem muito de dois pilares que são importantes. Eu já comentei sobre a parte social e tal, mas diversidade acho que é um pilar muito importante. E inclusão social é um outro pilar bem importante. Então, conseguir incluir pessoas de vários locais da sociedade ou que não estão na área de tecnologia, que querem ingressar. Então, acho que isso é bem importante. Diversidade também é um outro tópico. A gente incluir várias pessoas também. Mas, além disso, diversidade é uma palavra ampla, né? Porque a gente pode ter tanto diversidade de tópicos quanto diversidade de pessoas. Então, acho que diversidade é uma palavra forte. A gente tem essa vontade de oferecer oportunidade de estudo para mudar o futuro da galera. Então, sim, essa é realmente a palavra, mudar o futuro. Terceiro tópico, a Blue ela é uma escola de tecnologia em si, com o objetivo de impulsionar a carreira da galera. Então, meio que essa parceria está muito conectada com isso que a gente acredita, de tentar impulsionar a carreira das pessoas, a carreira desses e dessas devs aí. Ou futuros e futuras devs, né? E o objetivo que a gente tem é conseguir expandir essas oportunidades de desenvolvimento, oportunidades das pessoas se desenvolverem em si, principalmente quando a gente fala sobre carreira. Na carreira, no caso, tem a galera que está estudando ainda, que vai montar uma carreira, ou como eu comentei, outras pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, mas não necessariamente fazendo aquilo que gosta, e de repente vem na tecnologia como uma oportunidade de mudar de vida. E isso a gente está falando de tecnologia em vários setores da economia, não precisa necessariamente ser, vou desenvolver sistemas quadradinhos aqui para o sistema bancário, sei lá. Você pode desenvolver para qualquer empresa, para qualquer setor. Então isso está bem conectado com o que a gente acredita. A tecnologia presente aí na vida das pessoas de uma forma geral. Além disso, então esses são os pilares, é o que motivou a gente. Agora, acho que a parte mais importante, que é a parte onde a gente entrega esse conteúdo de verdade para vocês. Durante 6 meses, distribuídos aí estrategicamente, a gente vai disponibilizar aqui no canal do YouTube para alunos e alunas do Centro Paula Souza, ou literalmente qualquer pessoa que queira ver o conteúdo também, né? Vocês vão poder assistir de forma completamente gratuita 12 aulas de 120 minutos cada. Então são 12 aulinhas, 2 horas de duração cada uma. E essas aulas em si a gente vai divulgar ela de acordo com o cronograma. Eu vou falar um pouco sobre o cronograma, mas são 2 aulas por mês, beleza? Então 2 vídeos aí completinhos, com começo, meio e fim, com bastante assunto, com pessoas diferentes, que é pra gente trazer pontos de vista diferentes e tal. E a gente vai trazer sobre vários temas, beleza? Então eu vou falar sobre os temas mais à frente, mas são temas distintos que é para justamente a galera meio que ter pelo menos uma aulinha de introdutória em cima de um assunto e saber se curte aquele assunto, o quanto curte aquele assunto, mas principalmente sair com alguma produçãozinha, alguma coisa feita. Beleza? Todos os conteúdos vão ficar salvos aqui no canal do YouTube, então vocês vão poder assistir depois. E essa parceria, pra gente, ela é muito importante, porque a gente sente que com a parceria no Centro Paula Souza, a gente vai conseguir contribuir de uma forma ainda maior com a educação do país. E assim, não sei vocês, mas toda vez que eu discuto qualquer problema que exista em um país, eu sempre chego na solução da educação. A educação sempre pra mim é a resposta, se não todos, a grande maioria dos problemas. Então a gente acredita muito nisso e essa parceria só realça um pouco mais, só reforça um pouco mais disso. E por último, bora transformar a vida da galera usando essas 2 ferramentas maravilhosas, educação e tecnologia. Então, vem com nós. Os nossos encontros ao todos, né? A gente colocou 12 aulas, ao todo
14 encontros, todos os sábados das 10 horas da manhã. Essa é a nossa agenda cravada nessas datas. Então, dia 23/10, workshop para docentes do Centro Paula Souza. Dia 6/11, workshop para alunos. Beleza? Então, essa é mais uma parte de introdução em si. Deep Learning parte 1, nós temos esse conteúdo em 13/11, então 13 de novembro de 2021. Sai o primeiro conteúdo, aula de fato, Deep Learning. Deep Learning é um assunto extremamente importante quando a gente fala principalmente da inteligência artificial analisando o nosso cenário, analisando tudo basicamente, trazendo resposta para perguntas que a gente nem sabe quais são ainda. Então a gente vai entender um pouco sobre como é a inteligência artificial, o que exatamente é Deep Learning, a aprendizagem profunda, e a gente vai aprender tanto como a rede reconhece, como é que uma inteligência artificial se aproxima de um cérebro humano, e entender um pouco mais essa parte da introdução disso, 2 horinhas falando sobre várias técnicas que tem dentro dessa área da inteligência artificial. E aí, na parte 2, então essa é a parte 1, né? Na parte 2 a gente vai construir uma rede neural completamente do zero, então em 2 horas dá para fazer uma rede neural 100% do zero. E o objetivo aqui é a gente ter uma rede que consegue identificar dígitos, números escritos à mão. Então a gente tem uma base de dados com 70 mil imagens. O nosso objetivo vai ser pegar essas imagens e dizer qual que é o número que está lá. Super simples, é considerado meio que o primeiro exemplo dentro de Deep Learning. Parece complexo quando eu falo, mas na prática vocês vão ver que é relativamente simples. Não precisa saber programar, não precisa ter noções prévias. Assistindo o vídeo dá para ter o começo, meio e fim, não precisa ter nada instalado no PC. Então esse videozinho é bem bacana. Inclusive essas 2 aulas eu terei o prazer de lecioná-las, beleza? Terceiro item, terceira aulinha que a gente tem, Arduino. Arduino, para quem não sabe, está conectado ali com a IoT, a internet das coisas. É quando a gente tem os nossos objetos, como, sei lá, a nossa geladeira, nosso ar-condicionado, e todos os eletrodomésticos e mais um monte de coisa, eles se conectam à internet e passam a ter muito mais relevância do que só um dispositivo simples ali eletrônico. Arduino é uma plaquinha de prototipação, uma plaquinha super simples, e nessa aula a gente vai aprender como dar os primeiros passos, o que exatamente é o Arduino. A gente vai colocar fogo num LED, não, brincadeira, a gente não vai colocar um fogo na vida real, mas tem um software online que a gente usa para simular o Arduino, então você não precisa ter um kit. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é te ensinar a queimar um LED, porque queimar as coisas é onde a gente realmente aprende, e depois a construir alguns sisteminhas simples, um semáforo e vários outros sistemas bem legais. Então cheguem junto se você quiser saber um pouco mais sobre o universo da internet das coisas. Quarto tópico, aí já puxa um pouco mais a sardinha aqui para o nosso lado na Blue. Uma das nossas trilhas principais é a trilha de back-end, e a gente vai trazer um pouco desse back-end usando essas 3 tecnologias. JavaScript como linguagem de programação, Node.js, que é o principal motor, hoje em dia a web está cada vez caminhando mais, o Node está tendo uma presença cada vez mais forte aí no cenário da internet de uma forma geral, e o Express, que é essa bibliotecazinha bem poderosa, bem simples. Então a gente vai aprender como juntar esses 3 carinhas e construir um servidor back-end, entender o que é um servidor back-end, onde o back-end fica, o que ele come, como é que ele se alimenta, como que a gente faz para construir um back-end, qual que é o papel dele dentro da internet, porque ele é um carinha invisível que está presente o tempo inteiro em todas as aplicações. A gente não vê, mas ele é extremamente importante. Então chega junto se você quiser saber um pouquinho mais sobre como criar o seu próprio servidor back-end e o que ele é. E a gente vai dividir isso em 2 partes, beleza? Então são encontros bem legais. E aí, falamos de back-end, é a parte invisível. Cadê a parte visível? Tá aí o front. Então a gente tem o próprio front-end em si, que é a parte do site, a parte visual, a parte bonita, sendo que a gente vai manter a linguagem JavaScript, mas a gente vai utilizar uma outra ferramenta, que é o React. O React é uma das ferramentas mais populares que tem quando a gente fala de front-end. Um monte de aplicação usa, tem grandes sites que foram feitos com React, e é uma ferramenta de início assim não tão complexa, mas tem a sua própria complexidade em si. Então a gente vai meio que introduzir bem o comecinho, como que a gente instala bem do básico, mas a ideia é que a gente saia ao final de 2 encontros com uma aplicaçãozinha construída utilizando aí React.js. Então acho que vocês vão curtir essas aulinhas também, beleza? As datas estão todas aí embaixo, essas são as datas em que os vídeos saem. Depois falamos sobre Deep Learning, Arduino, Back-end, Front-end. Legal, temos um bom leque de informações, de tecnologias. A partir de agora, a gente fala sobre metodologia ágil, que, a gente não conseguiria desenvolver nada de forma rápida ou da forma mais eficiente sem utilização dessas metodologias. Então aqui a gente
traz bastante coisa do Scrum em si, mas a gente também traz um overview geral sobre outras metodologias ágeis, dá uma contextualização sobre metodologia ágil no geral, beleza? Depois, a gente volta para o cenário da inteligência artificial e aí a gente traz uma introdução à IA, mas falando um pouco mais do machine learning especificamente, puxando um pouco mais para a parte de ciência de dados. Então aqui a gente introduz e traz o machine learning, fala sobre modelos de algoritmos, essa aula está bem legal também. E aí depois a gente conclui essa etapa de IA falando sobre ciência de dados utilizando um software que chama Orange, que é um software de programação visual, onde você não precisa escrever, você conecta os bloquinhos e por mais que pareça algo simples, e de certa forma até é, você consegue fazer modelos bem complexos, você consegue realmente utilizar o Orange para fazer previsões reais e colocar ele na sua aplicação. Ele usa o Python por baixo, é uma ferramenta com bastante potencial, que inclusive a gente usa ela no comecinho da nossa trilha de dados, aqui na Blue, só que a diferença é que depois a gente usa, sei lá, 2 semanas e depois a gente começa a entrar no Python. O que eu gosto do Orange é que ele traz um começo, meio e fim da tecnologia, você entende muita coisa. Depois a gente fala sobre chatbot, e chatbot são muita gente diz que são as novas interfaces conversacionais. A gente vai trocar ideia com robô. Em resumo, o que o chatbot significa isso. E tem chatbots em diferentes níveis, vários níveis, infinitos. Dá para ter um chatbot mega inteligente ou um chatbot bem simples, mas que resolve o que precisa. Aqui a gente vai aprender, vai ter um overview sobre o que é chatbot, quais são as tecnologias existentes e principalmente aprender a construir um chatbot, aprender diferentes ferramentas para construir. Então essa aula está recheada com bastante conteúdo, acho que vocês vão curtir também. E por último, aí, acho que meu favorito, blockchain. A gente fala hoje da Web 3.0, a blockchain como uma revolução da tecnologia. E aqui a gente não fala sobre o aspecto criptomoeda ou não necessariamente o aspecto financeiro da blockchain, porque se você pesquisar na internet, a maioria das coisas que tem sobre blockchain puxa para o lado financeiro. O objetivo dessa aula é introduzir um pouco mais sobre a tecnologia blockchain, que ela suporta, honestamente eu acredito que vai ser, ou já está sendo, a próxima revolução da humanidade, é a tecnologia blockchain, que é quando a gente fala da descentralização da tecnologia. Tem um monte de conceito interessante. Aqui o objetivo é introduzir sobre como essa tecnologia começou, passar por vários outros processos, ensinar como essa tecnologia está evoluindo, onde ela se encaixa quando a gente fala de web, ela é um back-end, ela é um banco de dados, o que exatamente ela é, o que a gente pode fazer com ela e que aplicações a gente pode construir aqui dentro. Então a ideia é dar essa introdução sobre o que é blockchain com essa perspectiva de tecnologia. Principalmente tem muita vaga de emprego nascendo na área de blockchain, está sendo uma das vagas mais bem pagas também, porque tem poucas pessoas que têm esse conhecimento de como desenvolver uma aplicação usando o blockchain. Então aqui o nosso objetivo é trazer uma faísca também sobre esse cenário. E é isso, falamos sobre todos os tópicos em si. Então essa é a nossa parceria Centro Paulo Souza no workshop. Partiu? Vamos transformar as pessoas, e aí transformando as pessoas, a gente vai transformar o mundo? Vamos fazer isso junto? Então, eu espero que você tenha curtido, eu espero que você curta os vídeos ainda, e se vocês tiverem alguma dúvida e sugestão, tá aí o contato, pode mandar um e-mail pra gente, acesse o nosso site, fica à vontade, a gente tá aqui para responder qualquer coisa no que vocês precisarem.